Boa noite. Vamos checar se a transmissão já está ok. Boa noite, meus amores. Por favor, se puderem sinalizar. Ok. Tava com uma dificuldadezinha em entrar aqui nas tecnologias, mas graças a Deus deu tudo certinho. Qualquer coisa, se vocês podem me informando sobre o áudio, tá certo? Eu acho que a luminosidade também tá boa. Que Jesus nos abençoe em mais esta tarefa. Então, com toda a atividade na nossa casa espírita, também na Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, vamos iniciar a nossa harmonização com a nossa prece para podermos iniciar a doutrinária da noite de hoje. Então, vamos convidar todos que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Quem preferir pode fechar os olhos para se concentrar um pouquinho mais. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Criador de todas as coisas, e a Jesus. Mestre amigo Jesus, divino amigo, companheiro, guia e modelo nessa jornada, pela experiência reencarnatória no nosso planetinha Terra. Abençoa, Senhor, mais essa atividade em prol do bem, do esclarecimento, do estudo, da edificação de nossos valores, de modo que possamos conduzir a nossa caminhada pautada no Evangelho e com sabedoria. Te pedimos, Senhor, a sua proteção a todos aqueles que se encontram mais necessitados, que possam encontrar em seu imenso amor a perseverança, a força necessária para prosseguir. Em especial essa semana, e como leva o tema da noite de hoje, te pedimos, Senhor, por nossas crianças, espíritos milenares em corpos infantis, que possam ser acompanhadas, amadas, respeitadas, hoje e sempre. Continue conosco, a nos abençoar, hoje e sempre. Assim seja. Bom, boa noite. Como eu havia anunciado, né, já na prece e também nas nossas mídias sociais, né, já constava, o tema da noite de hoje é a infância na visão espírita. E nós vamos ver, essa semana, né, Dia das Crianças, sempre cabe uma reflexão do como nós podemos compreender, à luz da doutrina dos espíritos, essa fase tão especial na vida do espírito. E eu costumo dizer, perdão que eu tenho aqui, ótimo, eu costumo dizer que a infância, felizmente, ela já se encontra, né, como um valor universal, o respeito à infância. Salvo nações muito ainda nas sombras, não conseguem entender esse devido respeito às crianças. É claro que muito ainda precisa ser feito, mas de modo geral, felizmente, já é um senso comum, que a infância, não só pela Unicef, pela ONU, pelo ativismo, né, em prol das crianças, nós temos várias ações que fomentam, né, esse cuidado, esse zelo, que por sinal deve ser desde a gestação, né, e a infância. Mas se nós formos ver, fazer uma analogia um pouquinho diferente até o nosso capitalismo selvagem, digamos assim, diz que tudo que está começando, um comércio que você vai abrir, ele demanda mais atenção no início. Você tem que ter capital de giro para uns 2 anos, os 5 primeiros anos você tem que se dedicar muito mais, né? Isso é um exemplo no comércio. Se você for ver um botânico, alguém que cuida, né, das plantas, ele vai dizer também que o início, né, daquele cultivo, ele demanda mais atenção, né? Até mesmo, eu lembro que às vezes, não sei como é hoje, a prefeitura tinha uns projetos de plantar mudas no canteiro, e aí ele pedia àquela vizinhança que meio que ficasse responsável pelaquela muda em frente à sua casa, naquele canteiro, e pudesse regar, tipo, os 2 primeiros anos, aquela muda necessitaria de mais atenção. E nem sempre o órgão, a prefeitura, conseguia dar assistência. Isso é uma lembrança que eu tenho de quando eu era pequena que ocorreu isso.
Então você imagina, também lá na botânica, dizendo, olha, os primeiros anos necessitam mais atenção. Depois que for um pé de mangueira frondoso, ele pode, né, abastecer, subsidiar com a água da chuva e tal. Mas no início você tem que cuidar, tem que cercar para que não venha um animal, né, e coma as folhas e tal. Então veja só, o início de um projeto, o início de uma vida biológica na flora, a mesma coisa na fauna, nos animais, e no nosso reino hominal, né? O que é que nós podemos considerar? De fato, felizmente, como nós anunciávamos, já é muito bem trabalhada a ideia desse cuidado necessário, desse respeito à infância. Mas na noite de hoje, né, nós vamos estudar um pouquinho o que é que os espíritos trazem, né, a respeito dessa fase que o espírito milenar, o espírito está lá com toda a sua bagagem espiritual. Mas para ele retornar à Terra, não adianta, não tem outro caminho senão pela gestação, né, no ventre de uma mãe e passando pela fase da infância. E aí eu vou fazer até aqui um parêntesezinho, que eu costumo brincar assim. Deus é Deus. Deus pode tudo. Deus é infinita sabedoria, infinita, né, onipotência. Deus tudo pode. Se ele achasse que seria mais oportuno, que seria mais proveitoso, que seria melhor para as reencarnações, o espírito reencarnar na condição de adulto, ele teria feito toda a biologia da Terra, tudo teria se voltado para que assim fosse. Então, desde já dos primeiros ensaios da Terra em gestação, tudo fomentaria para que o homem reencarnasse de algum modo, já na condição de adulto, porque Deus pode tudo, se ele achasse que fosse melhor assim, ele teria feito. Mas não foi assim sua decisão. Todos nós temos que reencarnar na condição de criança. Então, se Deus assim propôs, é porque de fato nós vamos acompanhar pelo esclarecimento dos espíritos, há um propósito maior. Né? Essa condição infantil nos facilita algumas novas impressões, algumas novas descobertas, né? Algumas novas conquistas. Porque, por exemplo, dado, você imagina se você estivesse incumbido de educar, de cuidar de um espírito que não chegasse na condição de um bebezinho, né? Se nós reencarnássemos todos na condição de adulto, com 30 e tantos anos, um marmanjo. Não seria muito mais difícil você passar os primeiros valores, tanto do evangelho, quanto do bem, da ética, da fraternidade, para alguém que já está naquela condição adulta, que normalmente já tem seus vícios, já tem, né, já está solidificado de um modo mais preciso, aqueles seus equívocos, digamos assim, mais latentes. Então, Deus não nos dá essa missão tão complexa, né, de receber um marmanjo de 30 e tantos anos. Quando chega um bebezinho, né? E aí nós vamos ver que toda essa dependência do espírito, né, tende a criar um elo de afeto, tende a criar um elo de proteção, de cuidado em relação àquele que é o tutor. Não vou nem dizer pai e mãe, porque às vezes a gente vê as notícias tristes, né, de crianças que são abandonadas, mas chega outra pessoa, até porque se não chegar ele vem a óbito, se Deus o livre, né, desse mal, mas um bebê abandonado e não aparece ninguém para se responsabilizar e para dar banho, para alimentar, para proteger do frio e das intempéries, ele vai desencarnar. Então este responsável, né, é que nós pedimos a Deus primeiro a oportunidade que seja a própria família, mas às vezes não é. Mas é dado a ele essa incumbência de zelar e de cuidar. Então, nessa condição infantil, o espírito terá como parâmetro, terá como referência esse núcleo de acolhimento, quem o acolheu. E por isso é tão importante os exemplos vivenciados com esse núcleo que o recebe. Porque ele estará mais sujeito a absorção, a recepção de valores, né, do que em outra fase da vida. Não que não se aprenda, nós estamos sempre aprendendo, com 89 anos a gente continua aprendendo. Mas até os 7 anos, diz Emmanuel, não é uma data assim, bem precisa, tipo assim, 7 anos e um dia, não. Mas nesses primeiros anos de vida, o espírito, inclusive, às vezes está mais
né, do lado espiritual do que do lado material propriamente dita, porque está se consolidando essa experiência aqui na matéria. E essa fase é extremamente oportuna, é tipo assim, a gente não pode deixar passar, nós não podemos perder, né, essa fase para que novos valores bons sejam apresentados àquele espírito. Porque se for um espírito já adiantado, ou porque nós vamos ver que muitos espíritos são mais adiantados que seus pais, que o prefeito da escola, que o prefeito da cidade, que a diretora da escola. Mas ainda assim, se é um espírito mais adiantado, ótimo, se ele estiver recebendo bons valores, porque isso vai facilitar a sua tarefa. Então, Emmanuel, segundo Chico, já teria reencarnado, já seria um jovem. Então, esses outros tantos espíritos esclarecidos, quando reencarnam e recebem um núcleo, são recebidos em um núcleo harmônico, em um núcleo, como eu diria, com os bons valores do bem, não vou nem dizer voltados para o evangelho, porque o nosso planeta é muito grande, 7 bilhões de pessoas, nem todos são cristãos. Mas pode estar, independente da religião, voltado para valores éticos, da fraternidade e do bem acima de tudo. Então isso facilita a tarefa desse espírito. Ao mesmo tempo, se ocorre o oposto, se é um espírito um pouco mais atrasado, que vem aí de experiências tristes, seja de suicídio anterior, na encarnação anterior, seja de encarnações voltadas para a agressividade, da guerra, do cangaço, da escravidão. Então, essa infância pode ajudar a amenizar aquela tendência negativa ao ser apresentado a tudo que é bom. E nós que somos espíritas, nós somos cristãos, nós apresentamos, acima de tudo, o evangelho. Então, isso vai contrabalancear aquela bagagem que ele traz. Então, aquele que resolvia tudo na peixeira, lá no cangaço, ou tudo nas trincheiras da guerra, tudo na agressividade, ele pode, desde o berço, ele vai querer agredir o coleguinha da creche, o irmão mais novo, ou o irmão mais velho. Então, todo dia, porque criança, né, cuidar é paciência e persistência. Então, todo dia você orienta, olha, não bata no seu irmão. O mais forte tem que cuidar do mais fraco. No outro dia você diz de novo, olha, não bata no seu irmão. Você pode ajudar a cuidar do seu irmão. Então, vai contrabalanceando com a ideia anterior da lei do mais forte, né? A força é o poder, porque agora está sendo ambientado num contexto em que o mais forte ajuda o mais fraco. Então, isso contrabalanceia. De modo que na vida adulta, na adolescência, isso vai somar. Então, digamos que ele tinha um nível de agressividade X, e se nessa encarnação, desde a infância, ele foi conduzido à paz, à solidariedade, à tarefa no bem, vai diminuindo a agressividade e vai aumentando a mansuetude. E assim, né, a intenção é que se equilibre, né? E se o oposto ocorre? Porque você pode dizer, Gona, mas isso é óbvio, todo mundo sabe disso, então todo mundo imagina isso. Mas se é tão claro assim, por que nós cometemos tantos erros? Por que nas nossas sociedades, por que no nosso Brasil, que é um país ainda tão desigual, né, nas suas condições sociais, nós vemos tantas crianças que nessa idadezinha que a gente está comentando, de 0 a 7 anos, as referências são tão negativas, porque ele aprende que o bom é o chefe da boca lá do tráfico, porque ele tem o respeito de todo mundo, ele tem as armas, ele tem a mulherada, ele tem a melhor festa, tem o melhor carro. Então, distorce os valores. E aí, ele acaba com não ter referência que o bom é o bandido, né? E aí, que se é aquele homem de bem, que se é o trabalhador que vende o picolé, ele é né? Tá numa condição menor, é um Zé Ninguém. Então, veja só, essa oportunidade que a gente poderia estar tendo de fazer brotar, fazer semear, né? Para frutificar tudo que é bom, acaba solidificando ideias anteriores que não eram positivas. Aí você vê crianças, pré-adolescentes de 12, 13 anos, liderando gangues, liderando tráfico em regiões. Vocês, como pode uma criança, um jovem pré-adolescente de 13 anos, 14 anos, dando ordens nos mais velhos? Né? Às vezes ele vem de uma família e aí o tio ou aquela pessoa que era o líder vem a óbito, né, nas brigas de gangue pela polícia, e aí você vê a manchete no jornal que um adolescente de 14 anos lidera o tráfico numa região.
Então você vê que infelizmente perdeu-se a oportunidade de, nessa fase tão propícia para bons valores, foram solidificados valores negativos. Então vamos ver, né, como é que nós podemos ser cautelosos e vigilantes para aproveitar da melhor forma possível a infância. Deixa eu pegar aqui. A questão 300... Deixa eu aumentar bem aqui a minha cola para ficar mais fácil de eu ler, gente. A questão 383 de O Livro dos Espíritos pergunta: qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Ou seja, para o espírito, qual a utilidade de passar pelo estado da infância? E nós começamos a nossa abordagem de hoje fazendo uma abordagem hipotética, né? Que Deus, se quisesse, teria feito as nossas reencarnações se iniciarem na Terra na condição de adulto. Se Ele quisesse, Ele teria feito. Mas não, todos nós passamos pela infância. E é perguntado por Kardec por quê? Qual a utilidade, né, de passarmos pelo estado da infância? E a resposta é: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período da infância é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, como nós estávamos dizendo, esse período é mais propenso, o espírito vai poder contrabalancear melhor, né, essas bagagens espiritual que ele traz e os valores, né, que ele recebe do meio. E às vezes, torna a dizer, né, às vezes a gente acha que, mas isso é meio óbvio, meio claro, mas não é. Sem querer, nós passamos coisas negativas, porque uma coisa é ser bem clara e evidente que é completamente errado. Uma mãe, como já vi em vídeos na internet, que as câmeras de segurança do shopping, olha que triste, as câmeras de segurança do shopping flagraram uma mãe ensinando, na verdade induzindo, coordenando um furto em que ela distraía a vendedora de um quiosque de celular, ela distraía, e enquanto a filha de uns 7, 8 anos cometia os delitos de furtar os aparelhos. E você vê claramente nas imagens que ela olhava, ela induzia, que a criança titubeava, a criança tinha medo de ser pega, mas pela indução da mãe, ela fazia os furtos. Aí você pode dizer, meu Deus, que absurdo, né? Por mais que a gente ache que não existe, existe. Só que exemplos radicais assim logo nos assustam, né? Ainda bem, porque o nosso incômodo já significa que a gente não corrobora com determinadas coisas. Mas, sem querer querendo, ainda que não seja um exemplo tão radical, no dia a dia, enquanto professor, enquanto evangelizador, enquanto pai, tio, nós acabamos perpetuando ações que não são positivas, ações preconceituosas. E às vezes é sem perceber, por isso que cabe a vigilância, por isso que cabe sempre essa, né, orar e vigiar, né, nessa vigilância de que valores estamos passando para as crianças. Supondo, né, eu vou deixar a criança na escola. Nunca cumprimento o porteiro da escola. Nunca cumprimento a zeladora, nunca cumprimento a tia da merenda, mas na hora que chega a diretora, eu logo me ajeito, eu falo bonito, e eu converso. O que a criança está aprendendo? Que a diretora, que detém o poder, merece atenção, merece respeito, merece educação. E os demais funcionários? Então, estou dando só exemplos de pequenas coisas que nós passamos para as crianças. Questões de preconceito, a forma como eu falo, sobre o irmão que pode ter uma característica física ou étnica diferente, sobre sua orientação sexual. Todas essas nossas considerações, colocações e posturas, as crianças também aprendem. Perdão. Nossa, me engasguei, perdão. Então, é necessário que nós sejamos vigilantes, porque é um ser, um irmão, na condição de filho, na condição de evangelizando, na condição de estudante naquele momento, mas que Deus está delegando, ou que está solicitando a contribuição daqueles adultos, daquela sociedade, daquela instituição, para o seu encaminhamento no bem, certo? Na questão 379, é perguntado o seguinte: é tão desenvolvido quanto o espírito de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança? Kardec perguntando.
né? Se num corpinho infantil, ali pode habitar um espírito tão desenvolvido quanto o de adulto. E a resposta dos espíritos pode até ser mais. Pode até ser mais desenvolvido, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então os espíritos deixam bem claro, né, que de acordo com o progresso daquele espírito, é proporcional ao seu adiantamento. Ele está apenas no corpo infantil. E isso pode estar limitando temporariamente, né, apenas a imperfeição dos órgãos, está limitando a sua manifestação. Então, por exemplo, Einstein. Às vezes os colegas no EJA até brincam. Tipo assim, meu Deus do céu, Einstein vai ter que ser alfabetizado. Alguém vai ter que ensinar matemática para Einstein. Ou então vai ter que dar os primeiros passos de música para Beethoven, quando eles, né, caso venham a reencarnar novamente aqui na Terra. Então, alguém poderia dizer, mas meu Deus, que desperdício. Por que ele já não reencarna adulto e aí Einstein já é Einstein, Beethoven já é Beethoven? Não. Ele vai reencarnar no corpo infantil, vai ser alfabetizado. É claro que em algumas situações nós vemos crianças ditas como superdotadas, né? Que desde da infância já são, se destacam no campo da matemática, das artes. Mas normalmente até os espíritos mais adiantados, eles passam por uma infância normal, tranquilo. Vão para a escola, fazem suas primeiras garatujas, né? Até Da Vinci, quando ele tiver 1 ano de idade, ele não vai conseguir fazer um desenho como ele fazia, porque há 1 ano de idade, há 2 anos de idade, 3 anos de idade, ele está sobre as limitações dos órgãos que ele dispõe naquele momento. Então ele está voltando à atividade da vida motora na terra, está aprendendo a andar, está aprendendo a manusear o lápis e futuramente os pincéis, se ele seguir nas artes plásticas. Então, ou seja, ele pode ser bem mais adiantado. Ocorre apenas que naquele intervalo de tempo ele está um pouco mais limitado pelo instrumento de que dispõe, que é aquele corpo infantil. Ok? Deixa eu ver aqui mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Agora já falando um pouquinho do comprometimento, da ligação com a família, né? Com o núcleo que o recebe. Questão 208 do Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Eu acho, vamos tentar aqui interpretar as entrelinhas da pergunta de Kardec. Quando ele pergunta se nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o do filho depois do nascimento, talvez ele pode ter pensado o seguinte, ou quis provocar no seguinte sentido. Foi elucidado sobre a questão da reencarnação, pelos espíritos, sobre a bagagem espiritual. Então, talvez ele pensasse assim, engraçado, interessante. Se nós já temos uma bagagem espiritual que vem das reencarnações, então os pais ainda assim conseguem exercer alguma influência? Ou naturalmente essa bagagem espiritual vai se sobrepor e acabou? Se era um espírito manso, né, calmo, tranquilo, que veio lá do Tibete, das meditações, ele será manso, calmo e tranquilo. E se for um espírito agressivo, que vem da Segunda Guerra Mundial, ele vai manter aquela mesma agressividade. Será que seria assim? Resposta dos espíritos. Se os pais exercem ou não influência, né? Bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então aqui os espíritos deixam bem claro que sim, é grande e necessário e oportuna a influência dos pais na vida do filho após o nascimento. Inclusive aproveitam para alfinetar ou para sacudir um pouquinho e dizer que essa missão, né, dos pais é uma missão de extrema importância, extremamente importante. No Evangelho, inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma passagem que fala do amor, né, maternal como uma das forças mais poderosas.
E também que nós podemos entender que de várias ações que nós podemos ter na Terra, que o espírito pode ter na Terra, pode empreender esforços, ele pode falir em vários campos. Mas se ele for exitoso, se ele obtiver sucesso nessa condução do irmão, que está na condição de filho, ele pode considerar aí um saldo positivo. É como se fosse assim, olha, essa missão tem um peso maior. Você pode não ter conseguido ir bem nos negócios, né? Não foi uma pessoa que se destacou na sua profissão. Você pode não ter, né, tido algumas outras, né, empreitadas que você se colocava em esforço, tanto sucesso. Mas se teve sucesso na condução, na educação, né, daquele espírito, então você pode respirar tranquilo que a sua encarnação teve uma grande importância. Tamanho, né, a consideração que os espíritos fazem a essa missão que é educar. E aqui, gente, nós não estamos falando apenas dos laços sanguíneos, porque como a gente deu no exemplo inicial, nem sempre o espírito ele é criado, acolhido por seus genitores, então cabe àqueles que assumiram a tarefa. Se eu adotei, se eu fui lá, não posso jamais, em hipótese alguma, tratar de um modo menos amoroso ou menos cuidadoso, porque, né, não é filho biológico. Do mesmo modo, né, se eu estou educando, se eu estou cuidando, se eu sou professora, se eu sou evangelizadora, eu não posso tratar ou cuidar dos filhos dos outros, né, com menos zelo do que eu cuido dos meus, né, ou dos da minha família. Então isso é questão de responsabilidade. Mas como a pergunta trata especialmente da questão dos pais, então cabe aqui a consideração de que, infelizmente, aqueles que se omitiram, eles são responsáveis proporcionalmente ao fracasso futuro se ocorrer daquele irmão. Porque, veja bem, o finalzinho da questão diz: constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, os espíritos dos pais e dos responsáveis tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, aquele que se omitiu, e aí, né, infelizmente, a gente tem dados assim absurdos, às vezes eu vejo as matérias e nem acredito. O número de, sobretudo, pais, homens, que se eximam da tarefa de cuidar e de criar um filho. Então, assim, eu acho que a gente consegue entender, quem está no campo assim, da seara do Cristo, que estuda, né, o evangelho, que estuda a doutrina, mas talvez para eles não seja tão claro. E por isso que a gente tem que falar, a gente tem que tentar uma forma caridosa de chegar, de falar para o colega de trabalho, aquele que a gente chama pai de Facebook, que posta a foto com o filho uma vez no mês, né? E aí dá uma pensão, às vezes uma coisa, inclusive até a pensão material ainda é ínfima, e acha que está quites. Né? Ou pior, de fato, some no mundo e não cuida, não zela, não tem notícias, né, desses filhos. Então, a gente tenta esclarecer. Se é a opção da pessoa, aí ele presta conta da sua administração com Jesus, com Deus, quando retornar. E com sua própria consciência, à medida que ele vai amadurecendo. Que às vezes o próprio espírito, ele chega lá na idade mais madura e olha para trás o que eu fiz. Né? Onde eu estava quando os meus filhos precisavam de mim, quando eram crianças, quando eram jovens. E aí, pra gente não ficar aqui de condenador, porque não é intenção da doutrina espírita atirar pedras em ninguém. É a intenção da doutrina espírita nos sacudir. Ela consola, mas ela também sacode, ela chama pra realidade. Então, nessas situações, o que é que a gente sempre fala? Né? Comece. Do momento que caiu a ficha, do momento que você parou pra pensar, nossa, eu acho que eu não fiz bem, né? Então vá atrás, vai ajudar a criar seus netos, vai ajudar a criar outras crianças, né? Porque às vezes o elo se quebrou de um modo que ele não consegue mais vínculo com aquela família. Mas tente quitar-se com as leis divinas, ajudando outras crianças, ajudando projetos sociais, ajudando aquela criança que talvez é a sua secretária na sua casa, está grávida, também abandonada pelo companheiro, pelo namorado. Ou seja, a intenção primeira é quitar, né, entre aspas, as dívidas com aquele mesmo núcleo, com aquele mesmo espírito que agora pode ser um adolescente, que agora pode ser um adulto. Do momento que caiu a ficha, abrace, né? Sejam com os netos ou seja com o próprio. E se não for possível, abrace essa ideia para outras crianças que infelizmente ainda continuarão necessitando dos pais. Então a gente fala com toda a fraternidade possível, sem querer atirar pedras, mas o quanto mais rápido cair essa ficha, melhor.
Porque não é função, né, nem só da mãe, muito menos da babá, porque às vezes esse pai não abandonou, tá lá, é casado, mora na mesma família. Mas infelizmente o trabalho, as questões materiais, ele consome de tal modo que quando ele pisca o olho, o filho já fez vestibular. Passou toda a infância, passou toda a adolescência e ele não pôde acompanhar, ele não pôde vivenciar as etapas da vida dele. Então, antes que isso ocorra, né, para quem tiver filhos pequenos, a gente sempre lembra, né, esse esclarecimento do Livro dos Espíritos, de que serão necessários, serão responsáveis, esses pais irresponsáveis, culpados se vierem a falir, né, aqueles espíritos por falta de orientação, por falta de cuidado, por falta de zelo. Mas calma, também quando os espíritos falam tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho, tem uma questão mais à frente do Livro dos Espíritos muito interessante, que já vai em outro viés, que trata daqueles que tentaram, daqueles que não se omitiram, que fizeram a parte deles, mas ainda assim o espírito se desviou do bem. E pergunta Kardec: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram? Então vejamos Kardec. Os espíritos tinham falado que os pais são responsáveis, né? Aí ele pensou, oxente. Ele não deve ter pensado oxente, que oxente é nosso do Nordeste. Ele deve ter pensado lá na França. Observo que alguns pais são zelosos, porém esses filhos se transviaram no caminho. E aí, os pais vão ser culpados? Resposta dos espíritos: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do caminho do mal. Olha que coisa brilhante. Os espíritos respondem que não. Se você fez a sua parte, quem nunca teve um exemplo, minha gente, de uma mãe zelosa, honesta, que trabalhava de manhã, de tarde e de noite para criar os filhos, e aí, infelizmente, um vai pro caminho das drogas, o outro se torna uma pessoa, né, não quer trabalhar, não quer estudar, e você diz, meu Deus, Dona Maria não merecia isso. Tudo que ela fez na vida foi, né, se dedicar a essas crianças. Então, Dona Maria, diante das leis divinas, ela fez a parte dela. Mas os espíritos outros, que estão na condição de filhos, têm livre-arbítrio. E essa caminhada é deles. Por mais, né, que a mãe queira conduzir, olha, o caminho é esse. Mas cabe às perninhas dele, né, construir a caminhada e nem sempre ele escolhe o caminho mais feliz. Mas aí já é ele com Jesus, porque a parte da Dona Maria foi feita. Ok? E traz outra questão muito interessante aqui na resposta. Olha que interessante. Quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Aqui é o Espiritismo, os Espíritos deixando bem clara a justiça divina. Deus sabe direitinho que filho, que espírito, que irmão ele colocou em cada núcleo familiar. Porque senão a pessoa fala assim, mas eu queria receber Emmanuel como meu filho, quem é que não quer receber Meimei? Né? Joana de Ângeles, todo mundo quer. Mas acontece que um dia Hitler talvez vai reencarnar aqui no planeta Terra. Talvez, né, o Lampião vai reencarnar aqui no planeta Terra. E tantas outras pessoas, né, que a gente sabe que tiveram uma conduta, né, bem distante assim do caminho do bem. E essas pessoas vão precisar de famílias. Então, Deus sabe. E o mérito desses irmãos que receberam tarefas mais árduas é proporcional, né, a essa dificuldade que Jesus sabe. Então, quando a mãe está lá, às vezes, fadigada, meu Deus, Senhor, tanto que eu rezo, tanto que eu faço por esses meninos, né? E aí só o filho dos outros passa no vestibular, né? E aí, às vezes, a pessoa fica, digamos, entristecida, né? E acha que a vida da vizinha é mais fácil que a vida do outro, que os filhos da outra, né, são mais educados, são mais zelosos. Às vezes nem é, porque a gente não sabe, né? Às vezes o comportamento da pessoa fora de casa é bem diferente. Em casa quebrou nas portas. Mas supondo que seja, supondo que aquela mãe, nossa, realmente, esses meus filhos, ou então esse meu filho, o caçula, é um espírito muito trabalhoso, muito revoltado, muito, né, distante assim, do caminho do bem. Então pode conversar com Deus, porque Ele sabe toda a bagagem espiritual dele, toda a sua bagagem espiritual, e sabe, inclusive, botar lá nos seus créditos o seu mérito de estar com a missão mais árdua. Não diminuindo aquele que tem uma missão, entre aspas,
uma tarefa mais fácil, porque é um espírito mais brando, é um espírito mais educado, mais, né, estudioso, trabalhador. Então, é uma tarefa mais fácil para aquela mãe. Mas Deus sabe direitinho e sabe o mérito desta mãe que tem essa tarefa bem complexa, digamos assim. Então, força, foco e fé, né, paciência e persistência, que Deus tudo sabe. Questão 380... Não, deixa eu ver aqui... Questão 209 de O Livro dos Espíritos. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos, às vezes, né, de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom filho para lhes animar? Um bom espírito para lhes animar o filho? Kardec, né, a gente não cansa de lembrar, é um espírito, né, e era um professor cientista, por isso suas perguntas são muito inteligentes, muito profundas, ele é muito questionador e ele vai tentando aprofundar. Aqui ele tenta extrair dos espíritos outro grande esclarecimento, porque ele diz: meus irmãos, diga uma coisa, né, se tudo é mérito, se tudo é sintonia, por que os espíritos mais adiantados, por que pais bons não recebem naturalmente filhos bons? Não seria mais justo, né? Resposta dos espíritos: não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então é como se fosse assim, justamente por isso, Deus é tão bom que às vezes ele concede àquele espírito mau a bênção de ter pais bons, para que aquela influência positiva seja o grande divisor de águas e ele retorne à casa do Pai, né? A casa de Deus. Então, às vezes, quando você vê o exemplo lá de Dona Maria, nossa, Dona Maria é uma pessoa tão boa, tão trabalhadora, tão ética, e o filho, às vezes, dá tanto trabalho. Justamente por isso. Porque Deus foi bom com aquele filho de permitir uma referência positiva. Mas pelo livre-arbítrio dele, às vezes não deu certo, mas outros tantos casos dão. Para um que não dá certo, com certeza tem maior número de casos que os pais conseguem plantar, né, a semente do bem para aquele filho. Agora, às vezes, como é dito aqui no espírito, é questão de merecimento. Tem espírito que às vezes nem merece, né, essa condição e acaba reencarnando com espíritos da mesma sintonia. E aí, às vezes, você tem um exemplo, né, de alguém de 13, 14 anos que já chefia a boca do fumo, porque o tio ou o pai era do tráfico, e aí parece que os espíritos assim, eram bem alinhados e só corroboram uma coisa com a outra. Mas o fato é que Deus permite muitas vezes essa mistura, justamente, não é só para dar dor de cabeça para Dona Maria, não é porque Deus quer que Dona Maria, né, envelheça mais cedo, é porque confiou, ele está confiando, está dando a tutela daquele espírito, que ele sabe que é um espírito complexo, que é um espírito complicado, porque ele sabe todos os seus filhos. Então, maior, né, digamos assim, maior mérito na trajetória de Dona Maria, no exemplo, né, é essa condução persistente no bem com aquele espírito. A internet travou? Nossa, deixa eu colocar bem aqui uma perguntinha. Oi? Respondam, por favor, se a internet destravou. Testando. Testando. Amores, por favor, confiram comigo se a internet... A minha aparenta normal. A internet para vocês está o que agora? O vídeo está travado ou vocês conseguem me acompanhar? Deem, por favor. Aqui tá boa. Pronto, eu acho que a princesa que citou que estava travada pode ser a sua internet, porque às vezes internet e tecnologia tem disso, viu? Então talvez seja na internet da colega que comentou. Vou continuar, até porque o tempo já tá passando, mas vamos lá. Ok, vamos ver aqui qual a questão. Então, quando a gente fala da questão da infância, né, nós vamos ver que a base que os espíritos nos passam é a educação. E tem uma mensagem de Emmanuel que diz assim: educa
e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Então, e agora? Tá lá. Quando a gente recebe o bebezinho, a gente não sabe, né? Não tá escrito se é Mei, não tá escrito se é Hitler, né? Não tá. Ainda bem, porque Deus é muito misericordioso, ele não faria isso. Isso iria dificultar a trajetória daquele irmão mais endividado, porque era capaz de ele ficar abandonado lá no hospital mesmo, a família nem levar para casa. Então, a gente não sabe. Na dúvida, o que é que a gente faz? Amor para que te quero, cuidado para que te quero, evangelho para que te quero. Porque se for um espírito adiantado, ótimo, vai facilitar a tarefa dele. E se for um espírito mais atrasado, vai ser a oportunidade de luz que ele está tendo de seguir no bem. E ainda mais num momento tão crucial que é o nosso de transição planetária, que vocês já devem saber, quando se trata do tema de transição planetária, que alguns espíritos estão tendo a sua última oportunidade reencarnatória. É como se Jesus dissesse assim, meu irmão, seguinte, tá destoando. Eu vou lhe dar essa última chance, mas se você continuar destoando, você vai ser convidado a se retirar. Então, essa é a reencarnação para muitos espíritos. Então, por isso que a gente não pode desistir, a gente tem que persistir. E, enquanto corrente religiosa, enquanto instituição, a gente sempre propaga, a gente sempre divulga essa educação desde a infância. Aliás, quando a gente fala da gestação, hoje já tem trabalhos que estudam justamente o acolhimento desde a gestação, e depois já a evangelização a partir de bebês, junto com os pais, e a evangelização infantil propriamente dita a partir dos 2, 3 anos. E aí, para vender o peixe da evangelização rapidinho, eu vou trazer aqui só uma questão que, deixa eu ver aqui, é perguntado numa entrevista, isso na década de 80, em 82, veja só, 82. A FEB faz uma entrevista com Divaldo, e Divaldo diz que estaria sob instrução de Joana de Ângeles. E à época, em 82, isso era para fomentar uma campanha pela implantação e manutenção da evangelização infantil nos centros espíritas. E aí a questão dizia o seguinte: qual a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? E aí Divaldo, com Joana de Ângeles, responde: da máxima relevância, por ser a infância de hoje o elemento social do futuro que construirá a nova humanidade, desde já programada para o início do terceiro milênio. Conforme afirmam os benfeitores espirituais, entidades venerandas, as adiantadas, se reemboscam na vestimenta carnal, estão reencarnando, para abraçar o reino de Deus. Outros espíritos, mais infelizes, que ficaram retidos em regiões de dor e sombra por alguns séculos, a fim de que não perturbassem a marcha do progresso da humanidade, igualmente serão trazidos. Vou fazer logo bem aqui um recorte, porque é muita coisa, muito conhecimento nessa resposta só. Então aqui Joana dizia: gente, a evangelização vai ajudar toda essa nova geração, consequentemente vai ajudar na transição planetária, porque estão reencarnando espíritos mais adiantados para acelerar esse processo, e este contato com o evangelho, com Jesus, com o espiritismo vai ajudá-los, e os outros espíritos que ele chama mais infelizes, ou como Chico falava, mais adoentados, que nem estavam reencarnando, olha só, estavam retidos em regiões de dor, para que não perturbasse a marcha do progresso da humanidade, igualmente serão trazidos. Então, neste momento de transição planetária, é aquela faxina que a gente faz na casa. E aí Jesus, até esses espíritos que não estavam tendo uma oportunidade reencarnatória, que estavam retidos, estão tendo mais uma chance. E aí, esse, como a gente fala, é o pulo do gato. Sendo assim, é justo que estejamos preocupados em socorrer estes últimos com a mensagem libertadora do Evangelho e auxiliar os outros que virão abrir os caminhos para o bem e a verdade. Então, o que é que nós temos? É por isso que eu digo, é a reencarnação para muitos espíritos. Aquele neto, aquele irmão, aquele primo mais complicado, aquele aluno da escola mais complicado, é que mais merece a nossa atenção. Nós não sabemos que bagagem espiritual traz aquele irmão, mas sabemos que Deus o colocou naquele núcleo familiar no qual pertencemos, então Deus espera de nós, a contribuição para o melhoramento daquele espírito. Então pode ser que não dê certo,
mais nós vamos tentar tudo que está ao nosso alcance. Então, às vezes, o espírito ele não se adequa exatamente aos parâmetros. É uma criança que é muito ativa, talvez ele tenha que ir para o esporte, para as artes, para o instrumento de percussão, algo que ele canalize aquela energia positivamente. Porque desde a infância tem espírito, gente, que é sádico. Tem criancinha que adora animal, que pega o animal e quer cuidar do animal. E tem criancinha que quer jogar o gatinho debaixo do caminhão do lixo, que quer pôr fogo no gato. Então agora você vai dizer, meu Deus, esse menino está endemoniado? Não, você vai dizer, meu Deus, este menino necessita de mais cuidados, necessita de mais atenção. E aí a oração dos pais, né? Chico, inclusive, aconselhava que a mãe rezasse, orasse, conversasse com o filho quando ele estivesse dormindo. Porque ele é o espírito milenar. Então, às vezes, é a criancinha de 2, 3 anos que tá tocando terror na casa, tá tocando terror na escola, no centro espírita. Então, oração para que eu te quero, diálogo. Você pode falar, conversar com ele em vigília, acordadinho. Ele parece que ele não entende. Entende, porque é o espírito que tá ali, ó. Então, é que às vezes ele faz assim, ó. Ele não quer ouvir. Por quê? Porque o espírito sabe que tá errado. E às vezes, durante o sono, o Chico orientava a mãe, não, sente do ladinho dela. E o exemplo era o seguinte. O exemplo era de uma avó que a criança dava muito trabalho, e ela estava desistindo daquela neta. Mas aí, durante lá o diálogo fraterno, o Chico foi elucidado por algum espírito que houve no nascimento da criança um fato em que, no momento que ela nasce, a mãe era adolescente, e a avó recebe com aquele fardo, aquele peso. Meu Deus, mais um peso na minha vida. E aí quando vê a criança, ele fala, meu Deus, mais um peso para eu carregar. E isso foi conduzindo ao longo daquela primeira infância. E o espírito absorveu tudo. Por isso ele era agressivo, por isso ele era arredio. E ela se surpreende quando o Chico disse, né, que sabia desse caso, né? Olha, quando ele nasceu, você não o aceitou, você não o acolheu, né? Você o tratou como um peso. E aí ela lembrou. Ela chegava a verbalizar mais um peso na minha vida. E aí ela dizia, agora, o que é que eu faço? Eu não posso voltar pro dia do nascimento da criança. Converse, peça perdão, converse com ele durante o sono. E aí, durante o sono, ela começou a conversar, pedir perdão, que era um momento muito difícil, que ela estava muito nervosa, muito preocupada, não sabia o que fazer, mas que ela estava ali para ajudar. E a criança foi respondendo. E na escola não sabia o que é que esse menino fez, o que é que ele está tomando. Porque mudou a vibração da casa, mudou o olhar que ela tinha com a criança, mudou o diálogo, né, a forma como ela o conduzia. Então, que nós tenhamos sempre essa certeza, né? Alguém concordou aqui com a oração, mas é isso mesmo, né? Sozinho, gente, nós podemos muito pouco. Então, com Jesus, com Deus, com o Espírito protetor daquele irmão, às vezes você não sabe, meu Deus, já tentei tudo. Mas a nossa sabedoria é muito limitada. Deus sabe mais, Jesus sabe mais, o Espírito protetor dele sabe mais. Então, pela oração, a gente pode ser, né, intuído, né, das boas ações, de como canalizar, de como lidar com aquela criança, com aquela especificidade. Então, como nosso tempo já está acabando, né, e a gente conversando aqui sobre as questões da infância, né, no Evangelho, né, para finalizar, Jesus traz, deixai vir as minhas criancinhas. E aí eu sempre gosto de fazer essas viagens, né? Tipo assim, meu Deus, como terá sido esse episódio? Deixar vir as minhas criancinhas. Talvez, você imagine, alguém deve ter pensado assim, nossa, mas os discípulos, os apóstolos foram muito brutos, porque a criança foi lá falar com Jesus e barraram as crianças, e aí Jesus teve que intervir, epa, deixar vir as minhas criancinhas, né? Aí você pensa assim, eu jamais faria isso. Será? Será que se tivesse o palestrante, se tivesse lá o Divaldo, né, Haroldo Dutra, e aí as crianças fossem avançar no momento da oratória, no rumo deles, a gente faria a mesma coisa. Opa, não vai lá não, que ele está fazendo a palestra. Então, Jesus, como né, esse espírito iluminado, luminoso, né, quem irradia luz é luminoso. Ele sabia que todos os seus atos exemplificavam ensinamentos. Então ele aproveita aquela ocasião para dizer, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus como a criança, nele não entrará. Então ele aproveita essa oportunidade para ressaltar uma característica das crianças, né, que nós temos,
que é a pureza, a sensibilidade, a verdade. Crianças muito pequenas, elas não mentem, porque elas ainda não descobriram. Aí depois, um pouquinho mais velhas, elas já aprendem, e se você não for lá educar, ela já fica escolhendo esse caminho das pequenas mentiras para se esquivar, né, das suas trapalhadas. Mas, se você for ver criança muito pequena, ela não é preconceituosa. Se você colocar num berço, numa crechezinha ou na escola, uma criança de cor, né, de pele negra e uma criança branca, eles vão brincar igualzinho. O jabu oriental, o índio, eles vão brincar tranquilamente, porque o bebê ele tá ali naquela pureza. Quando você vê uma criança muito pequena, com atos preconceituosos, perceba o núcleo onde ele está inserido. Né? E aí eu até brinco com um exemplo que foi dado uma vez por uma professora colega, que a criança já tinha uns 5, 6 anos. Ela interrompeu a aula para levantar o dedinho e perguntar: tia, gente, aconteceu, né? É uma coisa de humor, mas aconteceu. Ela levanta o dedinho e pergunta assim: tia, a senhora faz compras no Comercial Carvalho ou no Pão de Açúcar? Aí a professora olhou assim: como é, menina? Ou seja, o que terá essa criança ouvido? Porque na história ela queria saber se a tia era chique, porque alguém falou pra ela que chique era comprar no Pão de Açúcar. Ou se ela era povão, porque comprava no Carvalho. Ou seja, sem querer a gente deixa passar, né, esses nossos equívocos para as crianças. Mas elas, muito pequenas, elas não têm, né, essa maldade. Então, que nós possamos nos espelhar nessa parte positiva, né, da ausência de maldade das crianças muito pequenas, e ao mesmo tempo perceber desde os primeiros sinais essa necessidade de auxílio mais ativo, né? Aquela criança, como eu citei, que é mais rebelde, que dá mais trabalho, ela não é peso, ela é missão, ela é, ou talvez expiação também, vai que você tem uma ligação com aquele espírito e com os motivos que ele tem para ser agressivo, e que por isso mesmo Deus colocou ali sob a minha tutela, para poder expiar ao mesmo tempo que ajudar. Então, na dúvida, evangelho para que te quero, oração, amor para que te quero. Então, que essa mensagem, né, de perseverança, de cuidado, de zelo, possa seguir conosco e que os bons espíritos abençoem aí todos os, né, espíritos milenares que se encontram em condição de corpos infantis, para que eles sejam amados e respeitados. E que não hajam mais manchetes de tantas coisas horríveis, que eu nem entrei no mérito da questão, né, de abusos de toda ordem, abuso psicológico, agressão verbal, né, sexual, que infelizmente ainda algumas crianças, né, são submetidas. Então, que o bem prevaleça, que o amor e o respeito, né, preponderem na nossa sociedade, em todo o nosso planetinha, planeta Terra. Então, eu agradeço a companhia de vocês, eu passei um pouquinho do tempo, mas nós vamos fazer a nossa prece. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Mestre, amigo Jesus, aproveitando as considerações e reflexões da noite de hoje, te pedimos, Senhor, por todas as crianças da Terra, sobretudo aquelas que se encontram em situações de maior vulnerabilidade, que nós possamos, Senhor, ser um mundo mais fraterno e mais justo, que não haja fome, não hajam guerras, que não hajam violências de nenhuma ordem, e que elas possam, na ludicidade, na simplicidade de suas infâncias, construírem caminhos novos, e que o bem, o evangelho, possa os guiar em trajetórias felizes de paz e de luz. Dai-nos força, perseverança para, enquanto evangelizadores, professores, pais, familiares e sociedade em geral, contribuir com a construção de valores positivos no seio de cada família e de cada criança. Permaneça conosco o Senhor, nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Então, meus amores, obrigado pela companhia. Vou tentar aqui salvar direitinho, tá certo? E fiquem com Deus. Boa semana. Meu Deus. Onde eu fecho?
Gente, onde eu desligo o vídeo? Calma, vai dar tudo certo. Vou desligar no X.